palavra do Senhor em 2 Coríntios 5. Fala assim a palavra do Senhor. Portanto, se alguém estar em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, obrigada pela tua graça, pelo teu favor, Jesus. E pela tua palavra, Senhor amado, que é eficaz, Senhor. Pai, diante da tua presença, eu coloco o meu coração, a minha vida, toda a minha fraqueza, que o Senhor já conhece, Senhor amado. Mas eu creio na tua palavra, Senhor, que diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por isso que eu estou aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, é muito comum nós falarmos que fazemos parte de algum ministério dentro da igreja. Nós falamos que somos do ministério infantil, do ministério de louvor, do ministério da palavra. Tem aquelas pessoas que não fazem parte de nenhum ministério, então falam, eu não tenho nenhum ministério. Mas esse texto nos lembra que todo aquele que foi reconciliado com Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, recebeu um ministério. Eu gosto de pensar que nós éramos todos como cactos, sabe aquela plantinha cheia de espinho? E o Senhor nos resgatou, tirou nossos espinhos. Ele nos enxertou na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Nos reconciliou com Ele. E agora, reconciliados com Deus, Ele entrega em nossas mãos o ministério da reconciliação. Que nada mais é que você falar de Jesus, proclamar a mensagem de salvação no mundo. Fomos reconciliados e agora com Cristo em nós reconciliamos. Restabelecemos relacionamentos entre pessoas e pessoas, mas o mais importante, unimos pessoas ao Senhor Jesus. Pela graça de Deus, cada um de nós temos a capacidade de reconciliar pessoas com Ele, amém? Esse é o ministério que foi dado a cada um de nós. Antes mesmo de nós fazermos qualquer outra coisa aqui na igreja. O seu ministério é louvar mais o de reconciliação. Seu ministério é a palavra, é da palavra, mais o da reconciliação. E então você tem sim um ministério. Portanto, você é um ministro de Cristo. E não só isso. No versículo 20 fala algo bem interessante. Fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Somos embaixadores de Cristo. Esse é o objetivo dessa mensagem. Entender que o Senhor, Ele nos chamou para representar o seu reino aqui na terra. Ele nos chamou para representar a sua mensagem, a sua própria pessoa. Você representa Cristo aqui no mundo. Quando eu me conecto com pessoas e quando eu saio por aí, eu não represento a Ele, eu represento Cristo. Eu fui reconciliada com Ele, então eu represento a pessoa de Cristo Jesus. Por isso que a minha palavra, a minha fala, o meu comportamento, a minha conduta deve apontar para Ele. Amém? Somos embaixadores de Cristo. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu pensei, Deus, eu sei que um embaixador de um país é alguém que tem muito direitos e poderes, ele fala em nome do país. Agora, como que é ser um embaixador de Cristo Jesus? Se a gente for pensar e analisar, não é muito diferente de um embaixador de um país. Diferente que eu falo na questão
do ofício, da responsabilidade de representar. Mas há sim uma grande diferença. A grande diferença está em quem nós estamos representando. Um governo, um país, você representa um governo humano. E um embaixador de Cristo Jesus, você representa o próprio Deus. Você representa Cristo Jesus, amém? Se você for pesquisar, um embaixador de um país, aqui eu peguei direto do dicionário, é a posição mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que representa uma nação. E ele vive em um território estrangeiro com uma missão. É característica específica de um embaixador residir em um território estrangeiro. Ele não representa o seu país no seu próprio país. É preciso que ele saia do seu país, é enviado até uma nação estrangeira com a missão de representatividade. Lá ele representa o seu país de origem, ele defende os interesses do seu país de origem e ele manifesta a posição do seu país de origem em relação a determinados assuntos. Você é essa pessoa. Você representa a Cristo. Amém? Nós acabamos de ler que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores de alguém. Nós representamos não um país, mas nós representamos um reino, uma nação celestial, que é Cristo Jesus. Amém? Então, um embaixador, ele vai para uma terra distante com essa missão de representar o seu país. E todo governo tem seus embaixadores. O Brasil tem seus embaixadores pelas nações, representando o Brasil. Assim também como outras nações têm seus embaixadores aqui no Brasil, representando os seus países de origens. Todos com essa mesma missão. A missão de representar os interesses do seu país de origem. Amém? E aí a palavra diz que nós somos essa pessoa que representa Cristo Jesus. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos desse mundo. Você está aqui com a missão. A própria palavra fala isso, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus afirma isso em João, capítulo 17, os versículos 15 e 16. Vamos ler? João 17, os versículos 15 e 16. Quando Jesus foi orar pelos discípulos, ele falou assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus, o próprio Jesus, está dizendo que assim como ele não é do mundo, nós também não somos do mundo. Se nós não somos do mundo, de onde nós somos? De que planeta nós somos, Jesus? Nós somos do mesmo lugar dele, gente. Glória a Deus por isso. Porque ele nos comprou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Nós somos de Cristo Jesus. Nós falamos que somos cidadãos brasileiros porque o nosso corpo físico nasceu no Brasil. Mas antes de nós nascermos no Brasil, o nosso espírito nasceu na glória, nasceu em Deus. Portanto, a nossa cidadania é celestial. É por isso que em Filipenses 3:20 diz assim, e eu amo esse versículo, Filipenses 3:20, fala assim: a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu não vejo a hora de ir para casa. Eu não vejo a hora de ir para casa. Mas como o Senhor me entregou uma missão, até, né,
eu preciso cumprir essa missão. Todos nós precisamos cumprir essa missão. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui apenas com a missão de representar o reino de Deus. E como nós fazemos isso? Defendendo os seus interesses e manifestando o seu posicionamento aqui no mundo. Que inclusive, irmãos, nunca se fez tão necessário a expressão da vontade de Deus e a manifestação do seu posicionamento nesse mundo caído em que estamos. O mundo está um caos, uma desordem. Você vê, ninguém se preocupa muito com os interesses do próximo. É todo mundo se preocupando com seus próprios interesses. A imoralidade, assim, é um nível absurdo, tanto na expressão do falar, quanto na expressão corporal. E sangue de Jesus tem poder, viu? Outro dia, lá no meu serviço, estava conversando com a senhora. Sempre que lá no meu serviço tem um ambiente que eu faço atendimento, então sempre que eu posso e que a pessoa dá liberdade, porque a gente trabalha com pessoas e a gente tem que respeitar um pouco, né? Porque tem gente que é resistente aqui e aqui. Então, quando tem essas oportunidades, você precisa falar de Jesus. E aí eu conversando com essa senhora, e aí eu percebia que tudo que eu falava, e eu falava graças a Deus, ela contribuía com amém, glória a Deus. Então eu vi uma oportunidade de falar de Jesus, né? Então eu comecei a falar com ela a respeito de Cristo, e ela falou assim: minha filha, o mundo está uma desordem, só o Senhor, ainda bem que a gente crê nele, só o Senhor mesmo para ter misericórdia da gente. Você sabe, minha filha, que quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ler. E eu li um dia em um livro que chegaria um tempo que pais seriam contra filhos, e filhos seriam contra pais, nações contra nações. E eu suponho que esse livro é a Bíblia. E aí eu vi aquelas palavras pesadas demais, e eu não quis mais ler, eu deixei de canto. E aí ela falou assim: e agora eu lembro bem certo as palavras daquele livro. Hoje o que a gente está vivendo são as palavras daquele livro. Aí eu expliquei um pouco para ela, realmente, a palavra se cumprindo, né? A gente vê aí, o mundo está uma desordem, que se não fosse a misericórdia de Deus e as leis humanas que de certa forma organizam o mundo, né? Só Deus sabe o que nós estaríamos vivendo. Porque o coração do homem sem Deus não sai coisas boas, irmãos. É por isso que nós precisamos nos apegar a Ele. Porque a gente vê dias e dia após dia, conceitos e mais conceitos são criados que vão contra a vontade de Deus. E o mundo precisa saber qual que é o posicionamento de Deus em relação a tudo isso, né? Amém. Aleluia. E você sabe que todo país, para que ele tenha ordem, ele deve estar debaixo de uma lei suprema. Aqui no Brasil, a lei suprema que rege o país é a Constituição Federal de 1988. Ali é um conjunto de leis e regras que organiza o país, que todo o país deve estar sujeito a ela, todo cidadão deve estar sujeito a ela. E uma das regras da Constituição é que não se pode criar uma lei que vá contra a própria Constituição. Não pode. Se você desobedece à Constituição, você é punido. E no reino de Deus, a lei suprema que rege o céu e a terra é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa Constituição celestial, que nós devemos estar sujeitos a ela, amém? Aqui tem os nossos direitos e deveres como cidadão. Aqui tem as leis de Deus, tem os conceitos de Deus, os conceitos aprovados por Deus. E o que mais a gente vê são leis
e conceitos humanos que vão diretamente contra a palavra de Deus. Infelizmente. Agora, a grande questão é como nós temos nos posicionado em relação a tudo isso. Você é um embaixador de Cristo Jesus. Você é um ministro de Cristo Jesus. O Senhor nos deu autoridade para falar em nome dEle. Quando nós somos questionados em relação a tudo isso, como nós nos comportamos? Como nós nos comportamos? O que a Constituição Celestial fala a respeito de tantos conceitos que o mundo tem colocado e, de certa forma, quer fazer nos acreditar que é algo normal? O mundo tem criado vários conceitos sobre o modelo de família, né? Modelo de casamento, gente. Leis e conceitos que vão contra a vida humana. O que a Constituição Celestial fala a respeito de tudo isso? Gênesis 2, 24 vai falar qual que é o modelo de família aprovada pelos céus. Modelo de família aprovada por Deus. Vamos ler? Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Casamento aprovado pelos céus, homem e mulher. Outro dia eu ouvi no meu serviço, mas isso era antigamente. Agora está tão diferente. Mas eu estou debaixo de uma Constituição Celestial. Eu acredito no que o Senhor fala. Leis sobre que vai contra a vida humana. Êxodos 20, versículo 13 fala: não matarás. Isso é o que a lei, a Constituição Celestial, que nós estamos sujeitos, nós estamos submissos a ela, fala. Então, se você é um embaixador de Cristo Jesus, se você fala em nome de Cristo aqui na terra, você precisa se posicionar dessa maneira, em relação a tantas coisas que o mundo tem colocado diante de nós. Amém? Outra coisa que nós precisamos conhecer são os nossos direitos como cidadão. Como cidadão de um país, a gente tem vários direitos. Nós temos direitos à educação, direito à saúde, e tantos outros direitos que muitas vezes, por não conhecer, a gente abre mão deles. Tem um exemplo bem bacana de alguém, um exemplo bíblico de um cidadão que conhecia todos os seus direitos, não só conhecia, como reivindicava eles. Esse alguém é Paulo. Você sabe que Paulo era também um cidadão romano, e a cidadania romana garantia direitos e privilégios invioláveis para um cidadão. Por exemplo, um cidadão romano, quando preso, ele tinha o direito de apelar para a corte romana caso ele não concordasse com a sua sentença. Um cidadão romano, quando preso, ele não poderia sofrer açoites antes de ser julgado. E Paulo reivindicou esses direitos. Atos 22, versículo 24 e 26. Isso quando Paulo foi preso em Jerusalém. Ele fala assim: o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarrava a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano?
Paulo respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por essa cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Glória a Deus, aleluia, gente. O que foi isso aqui? Paulo, como se Paulo tivesse falado: olha, baixa a tua bola porque tu pagou um alto preço, mas eu consegui por direito de nascimento. E foi assim conosco. Foi assim comigo e com você. A cidadania de Paulo o poupou naquela hora. Poupou dos açoites naquela hora. E nós, como filhos de Cristo Jesus, como filhos de Deus, o Senhor tem nos poupado dos açoites do diabo. Glória a Deus por isso. Ele nos poupou lá na cruz e tem nos poupado diariamente. Porque essa cidadania que nós herdamos nele, ela nos garante direitos invioláveis que o inimigo não pode violar. Por nascermos em Deus, nós herdamos a cidadania celestial de graça. Nós não pagamos nada por isso, porque Cristo Jesus pagou por nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Ele nos reconciliou com Ele e nos deu autoridade para representar seu reino aqui na terra. Nós somos todos embaixadores de Cristo Jesus. Nós representamos Ele aqui. Glória a Deus por isso. Então, lá no meu serviço é uma embaixada. Eu preciso representar Cristo lá. Dentro da minha casa é uma embaixada. Eu preciso representar Cristo lá. Amém? Por onde eu ando, por onde você anda, é uma embaixada, é um território estrangeiro. Você precisa representar Cristo lá. Amém? Faz parte da nossa missão, como embaixadores de Cristo, defender seus interesses. E o maior interesse de Deus é que céu e terra se alinhem e que toda a humanidade seja reconciliado com Ele, né? E experimente o privilégio da graça. E nós fomos chamados para essa missão, né? Quando Ele nos chamou, quando Ele nos titulou embaixadores dele, Ele nos deu condição para isso. Ele não nos enviou sozinho. Ele nos deu a sua autoridade e outra, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Portanto, você não está sozinho. Amém? E eu quero finalizar com Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Portanto, você não está sozinho. Amém, queridos? Então, vamos todos assumir o nosso papel de embaixadores de Cristo Jesus? Glória a Deus.